Oi, queridos, que bom estar com vocês. A palavra de Deus sempre refrigera a nossa alma e como é bom ter a oportunidade para nós conversarmos sobre as coisas de Deus. Comecei com vocês a série Mulheres que Inspiram. E hoje eu quero falar sobre uma mulher muito especial, Maria Madalena, aquela que recusou-se desistir. E eu creio que ela nos inspira especialmente nisso, nunca desistir. Isso que eu quero conversar com você, aprender com você, me inspirar com você sobre essa vida que foi tão relevante no ministério de Jesus. Ela esteve presente na crucificação e também esteve presente nesse momento tão especial da ressurreição. E ela foi a primeira pessoa com quem Jesus conversou depois de ressurreto. Então, nesse episódio, eu vou ler para você como aconteceu, nós vamos aprender muitas coisas, tá bom? Juntos. E diz assim em João 20, de 11 a 18. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Eu acho impressionante essa experiência. A pessoa que teve o primeiro contato com Jesus, o ressurreto. Por que ela foi tão privilegiada assim? Primeiro lugar, eu creio que ela creu contra a esperança. Não é? Porque é um ditado popular que diz que há tudo há esperança, menos para a morte. Tudo há jeito, menos para a morte. A morte é o ato definitivo nas nossas vidas. Mas não foi o que aconteceu com Jesus. Ela ficou até o fim no relacionamento com Jesus. Mesmo Jesus crucificado, ela não aceitou se apartar dele. Tanto é que ela estava lá na crucificação e depois que passou, né, Jesus foi crucificado e depois ele foi tirado da cruz, envolto em panos e foi levado a um túmulo que José de Arimateia preparou para ele. Ele havia esse túmulo que nunca tinha sido usado, então José de Arimateia deu esse túmulo para Jesus e Jesus foi ali guardado o seu corpo. E o que a gente percebe é que Maria Madalena, depois que passou o Shabat, que era o dia que eles não poderiam fazer nada, né? Ela ficou em casa, ficou aguardando. No primeiro dia da semana, no domingo, ela estava lá na primeira hora, pronta para cuidar do corpo de Jesus, para passar os bálsamos. E ela teve essa experiência, porque ela creu, ela ficou junto, ela não desistiu. E isso nos inspira e nos ensina também. Há situações que são definitivas na nossa vida, sabe? A coisa morreu e não tem como resolver. Mas muitas situações que parecem situações de fim, não são situações de fim, não é? Se a gente crer e se há uma promessa de Deus naquelas circunstâncias, você pode viver algo diferente, creia e espere no Senhor, não é? Porque você vai ver o milagre, a manifestação de Deus, mesmo quando muitas vezes parece ser o fim.
Muitas vezes o diabo diz, é o fim numa situação na sua vida, um relacionamento, algo que se quebrou no seu coração, uma doença que seja em fase terminal e você diz, olha, não tem mais jeito. Mas Deus pode declarar coisas diferentes sobre isso. Deus fala sobre cura e Ele pode curar mesmo de uma enfermidade em fase terminal e pode trazer a ressurreição na sua vida. Relacionamentos rompidos podem ser reconciliados, coisas destruídas, talvez algo que você tenha perdido materialmente falando, Deus pode restituir na sua vida. Então seja como Maria Madalena, decide não desistir. Fique ali e espere o milagre de Deus acontecer na sua vida, tá bom? Em segundo lugar, ela perseverou em buscar ao Senhor. Os discípulos, quando Jesus foi preso, todos ficaram amedrontados e fugiram. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu para que todos eles fossem guardados. E eles foram guardados. Não vamos aqui recriminar os discípulos. A gente sabe que Pedro negou 3 vezes e com exceção do discípulo João que ficou ali e viu a crucificação, nenhum outro ali esteve. Mas Maria Madalena ali estava. Ela perseverou em estar, em buscar ao Senhor todo o tempo. E ela... Depois, se vocês imaginam, Jesus havia morrido, havia no coração dos discípulos uma decepção, uma desesperança, algo tão difícil de suportar, que mesmo o primeiro relato de Jesus ressurreto, com exceção de João, né, a palavra de Deus nos diz, todos descreram que ele havia ressuscitado, até o tempo que ele apareceu para eles. Então, Maria não, Maria Madalena perseverou em buscar o Senhor e ela estava ali. Muitas pessoas perguntam, mas por que apareceu primeiro para ela, primeiro para uma mulher, não é? Principalmente os homens da época, cujo testemunho masculino era muito mais forte do que o feminino, né? O feminino nem contava. Como Jesus foi aparecer em primeiro lugar para ela? Porque será que Jesus a achou merecedora? Eu creio que sim, porque ela estava ali presente. Mas fora isso, fora talvez o merecimento ou não, eu estou colocando suposições pessoais, porque a Bíblia não faz um julgamento sobre isso. Eu creio que ela viveu essa experiência extraordinária e única, porque ela estava lá no lugar certo, na hora certa. E nós temos que perseverar e estar sempre na presença de Deus, para estar prontos para viver o milagre de Deus quando Ele se apresentar a nós. Não vamos desistir, porque às vezes quando as coisas não acontecem como nós esperamos, há uma frustração, às vezes você espera algo, uma promoção, alguma coisa que você queira ganhar, uma cura, sei lá, tantas situações podem acontecer na nossa vida e pode vir a decepção, a desesperança, mas mesmo assim não desista. Fique na presença de Deus, ainda mais se é uma promessa de Deus. Se agarre nas promessas de Deus sobre a sua vida. E se há uma promessa, Jesus tinha deixado essa promessa. Ele disse que ressuscitaria ao 3º dia. Sabe, os inimigos lembraram disso e puseram guardas no túmulo, mas os discípulos esqueceram. Será que Maria Madalena se lembrou? A palavra de Deus não é clara sobre isso, mas ela estava lá na manhã do 3º dia para vivenciar o maior milagre de todos, onde a nossa fé é totalmente embasada, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ela estava lá, então permaneça no lugar, permaneça na presença de Deus, espere no Senhor, espere do Senhor o seu milagre. Amém? Vamos nos inspirar com ela? Um grande exemplo. Em último lugar, ela viveu o extraordinário. Eu acho que isso foi além da imaginação humana da época, Jesus, quando ele estava presente, ele foi mostrando o seu poder sobre todas as coisas, poder sobre as enfermidades, poder sobre os demônios, poder sobre a natureza, e ele manifestou o poder como filho de Deus. E ali ele estava para manifestar o maior poder que ele poderia manifestar sobre a morte, porque a nós todos seres humanos, como consequência do nosso pecado,
cabe a morte física, mas Jesus não. Jesus iria vencer a morte, porque para isso se manifestou Jesus, para destruir todas as obras do diabo. Jesus destruiu a morte e Maria estava lá para viver o extraordinário de Deus. E a palavra de Deus diz que se você crer, você verá a glória, você verá o extraordinário. Então sejamos como Maria Madalena, prontos para viver o extraordinário, o milagre de Deus nas nossas vidas. Para finalizar, é importante ressaltar que na Bíblia, no livro de Eclesiastes, fala sobre 28 estações que vivemos na nossa vida. Lá diz assim que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempos de se ajuntar, há tempos de se apartar, e vai falando de muitos tempos que nós vivemos em nossas vidas, não é? Tempos opostos, mas tem um tempo que lá não fala, tempo de desistir. Então, nunca desista. Seja como Madalena, Maria Madalena, ela não desistiu. Mesmo Jesus estando morto, ela estava ali no túmulo, no primeiro dia da semana, para ver e viver o extraordinário na sua vida. Viva também o extraordinário na sua vida. Nunca desista dele. Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e clique no sininho para que você seja avisado das novas mensagens. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.